Sejam bem-vindos, amigos do esporte. Está no ar pela Rádio Fritura 107.1, radiofritura.com e na live do nosso canal do YouTube. Mais um Arquibancada. Aê. Hoje, sexta-feira, 23 de junho. Estou aqui, eu, Luiz Cucão, que nunca falo o meu nome, o Marquinho sempre lembra disso. Estou aqui com meus amigos de sempre da bancada. Vou começar por ela, nossa camisa 10, capitã, que vai erguer a taça no fim do ano. Uhul! Camila Andrade. E aí, galera? Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Vou falar com ele, o nosso Beck, pior que o Betão, Exatamente. Thiago Freitas. E aí, tudo em paz? Tudo em paz. Então beleza. Mais conhecido como Diego Costa. E ele, o nosso centroavante, camisa 9, artilheiro do FIFA com o Manchester United. Mais conhecido como Jô da Fritura. Nossa. Jô do Fritura? Nossa. Tá certo, tá certo. Key Fernandes. Olha aí, eu tô aqui. E aí? Tudo bem? ótimo, tudo bom. Vamos lá, começando com nossas arquibancada geral. Olha aí. Hoje temos pra falar do futebol feminino. Faz tempo que a gente não fala, hein? Nossa, faz Exatamente. Brasileirão já chegou. Acho que a última vez que a gente falou de futebol feminino, a Formiga ainda jogava, hein? Eu acho. Mas ela joga desde os primórdios. Aí. É, o futebol feminino, que o Brasileirão tá chegando na sua fase final. E com o jogo de ontem, né? Jogaço. Corinthians Audax, né? Que é o nome do time. É uma parceria, uma fusão, né? Isso. Corinthians Audax ganhou de 4-0 da Ferroviária e está classificado. É o último que faltava. Agora vamos para semifinais do Brasileirão. Vai ser Santos e O confronto tá aqui, ó. Iranduba, Iranduba e Santos, Rio Preto e Corinthians. Rio Preto e Corinthians. Isso aí. Nossa, esse Brasileirão que foi bem positivo. A turma tava falando em termos de revelação. Sim. Surgiu novas garotas com potencial para Sim. renovar a nossa seleção brasileira. Inclusive tem uma jogadora no time do Corinthians que se chama Paulinha. Paulinha, Só eu queria falar sobre ela exatamente pelo nome dela. gostou? Ô louco. Excelente jogadora. Ah, jogadora. Cucão. O futebol feminino sofre do mesmos males do futebol masculino, né? As melhores jogadoras não atuam aqui, né? É. A Andressa, a própria Marta, Aquela do Barça lá. a Andressinha. Andressinha. Não, a Andressa e tem a... Não, a Andressinha não, a grandona lá, a que Andressa- tem um nome composto lá, não é? Tem a Bia, que atua no PSG, Não, né? mas é do Barcelona. Ela é a... Ai, caramba. Eu esqueci, Eu ela é sigo boa. ela ela no é boa. Instagram, cara. É Andressa o nome dela. Não, então tá bom. Quase certeza. Você falou, tá falado. Você acompanha, Camila? Não, Alguma coisa? eu gosto mais Da seleção só. da seleção normal mesmo. A Marta e suas companheiras. Isso aí, mas acho bem legal, as meninas jogam pra caramba, né, da seleção principalmente, estão jogando muito. Tem que acompanhar mais os clubes, viu? E a, pois e é. a Mais os clubes. E a expectativa é que, né, igual eu falei, elogiaram pra caramba essa temporada do futebol brasileiro feminino, porque de várias revelações que teve positivas pra renovação da nossa seleção, e isso tende a melhorar por causa dessa obrigatoriedade da CBF, né? Que agora tem na sua lei. Com os clubes, com o clube masculino. Isso. Vão fazer Agora, os clubes da Série A do brasileiro, né, o masculino, além de ter suas contas em dias, não poder dever, até tem um teto lá, e é obrigatório ter um time feminino. Sim, sim. E Isso é bom pra incentivar. ótimo. já tava demorando eles fazerem isso, né? Já Sim. tava demorando demais eles fazerem isso, porque a gente tava comentando aqui esses tempos atrás aqui sobre o futebol feminino, e até mesmo na quarta-feira aqui com a entrevista com a nossa querida Tainá, a gente falando sobre isso. O esporte feminino, ele precisa de mais divulgação, ele precisa de mais atenção do governo, precisa de mais atenção de patrocinadores, dos empresários, porque senão vai acabar, senão não existe, Sim. entendeu? Sim. Então tá complicado. Pois é. Bom, nossa, bateu saudade, sabe de quem? Falar de futebol feminino? Nossa parceira, Thaís Ortiz. Thaís Ortiz. E aí, Thaís? Thaís, Vamos aparecer aqui, hein? Apareça, Queremos Thaís, você apareça. aqui, hein, Queremos Thaís? você pra dar novas
notícias. Ela que a gente acompanha assim, né? Esse futebol de time grande. Viu, mas- A Thaís sabe de tudo, mas- sabe do futsal, sabe da várzea feminina, sabe de tudo, rapaz. Você quer saber a real? Sim. Ela não tá nem aqui em Sorocaba. Ela postou uma foto no Instagram dela Ah, é? que ela tá com as pernonas lá na praia, lá na areia, e a bola de futebol do lado, a Tá ruim, companheira então dela. ela tá ruim, tá ruim. Pois Vamos é. orar por ela. Pois é. Vamos falar também da luta de amanhã, hein? Que promete. Sim. Luta valendo. Uma luta válida pelo Bellator. E que vai passar na Fox Sports às 21 horas. Vanderlei Silva, o cachorro louco, enfrenta Chael Sonnen. Já disse. Briga boa, hein? Rivalidade de que? Uma década, mais ou menos? Os caras querem se matar faz tempo, hein? Já E falei, agora vai acontecer. já falei minha opinião sobre aí, né? Ah, é? É. O que vai ser? Ser uma luta chata. Os dois lutando de bengala em cima do ringue. Vamos ver como que vai ser. Os cara têm físico, pô. Vamos ver como que vai ser, cara. Os caras têm físico pra aguentar. Vamos lá, vamos torcer. Quero torcer Quero que o Vanderlei Silva arranque a cabeça do Chael Sonnen, Sim. mas sem violência. O Vanderlei tá falando que ele vai dar uma surra, que é isso, que é aquilo, mas não sei não. A outra vez que aconteceu isso, deu aquele BO, né? O Vanderlei, ele ficou... Acho que teve uma lesão, né? Aconteceu alguma coisa que eles iam lutar pelo TUF, lembra? É, então, eles eram treinadores, né? Mas só que daí eles brigaram, o Vanderlei falou que se machucou, não sei, não deu continuidade. Então, aí que tá. Aí teve uma luta lá que foi o Sonnen e... Você lembra? Não lutaram. Teve uma luta. Não lutaram. Que foi a final, teve a luta final. Quem que foi chamado pro lugar do Vanderlei aquele Eu programa, não você lembro. lembra? Não lembro. Realmente não lembro. Foi o... Quem lutou foi com o Shogun. Sonnen? Não foi o Shogun, foi o... Caramba, eu não lembro. Eu sei que Não lembro. teve uma luta, mas eu não sei se foi com o Sonnen. Mas tava... O Vanderlei nunca mais lutou daí. Teve até aquela briga lá, que eles foram pro chão lá Isso, na daí ele academia lá. foi expulso, Mó- o cara do TUF e tudo. É, mó mau exemplo que eles Ah lá. deram lá. Mandar um abraço aqui, ó. Tem familiar meu. Nossa, que susto que eu levei agora. Você Foi o lá... Minotauro, Thiago. Tem... O Foi o Minotauro? Minotauro. Então, o foi- Henrique Medina mandou aqui. Foi o Minotauro, né? Bom, Henrique ouvindo? Medina, chegue logo para completar essa bancada. Para Mas brilhantar nosso programa. vou mandar um beijo aqui, ó, pra minha prima Vai mandar um beijo pro Érica Medina? Manda um beijo e pra pro minha Medina. tia Fernanda, que está nos ouvindo lá em Piraju. Eita. Aí Longe, sim, hein? Longe. Piracanju? Piraju, cidade do peixe grande. Você chega na cidade lá, tem um peixe de 20 metros de altura lá. Rapaz, Dizem que um cara de lá pescou. Daí postou ele lá. Tá lá ainda. boa informação. Boa informação, Gostei, boa. gostei. Vamos falar de Fórmula 1. Olha aí, Thiago, Sim. você... Alan Prost Vos- versus Senna, quem foi maior? Ah, Senna. E aí Fácil. você, Thiago? Pegado, hein? você quer Olha, apanhar, você ele é quer- polêmico, ele quer né? apanhar, Pegado, mano. Ele é polêmico. Não. Quer apanhar nesse programa, Sempre velho. quer causar. Não é questão de querer causar, mas é que o Prost, ele foi um... É uma briga boa, cara. Ele foi um cara sensacional dentro da Fórmula 1. Tanto é que ele é comparado até hoje aí aos caras novos que chegam. Tem recordes aí do Prost que ninguém bateu até hoje. Entendeu? Então... Tem recorde nenhum. Tem. Ah, tem do cara mais chato. Não, ele foi um mega piloto. Então Não, assim, foi. Mas é lógico que eu vou preferir o Senna. É óbvio. Eu não acompanhei muito. Eu acompanhei quando o Senna faleceu. Se eu não me engano, eu tinha 5, 6 anos. Mas eu lembro porque minha mãe chorou muito na época e aí eu acompanhei, né? Chorava junto, então... Mas eu não lembro, eu fui ver mais por VTs Nossa, depois. mas na época você já tinha uns 15 anos. Cucão, Cara, eu usava Cucão, cê sabe, papete né? do Seninha, cara. Não consigo nem opinar nisso. É Senna, né? Não tem como. E você, Cabelo? Senna, né, Senna? gente? Não tem como, Não tem velho. como, cara. Mas o Prost foi também... Ele foi Acho que ele tá em segundo aí na história, Na né? história, Mas sim. o Não, na maior história de todos é o Schumacher, Na história, é o o Schumacher. Schumacher. Sim. Schumacher, O né? Schumacher. Não tem nem o que falar. Depois o A gente o Alan nós Prost. somos brasileiros, né? Gostamos muito do Ayrton Senna, tudo, Mas ele mas... não é o maior da história, né? O Ayrton Não. Senna. Não, mas não é. O Schumacher foi demais, cara. É que você fez Foi uma demais. comparação aí, Alan Prost e Senna, porque era a rivalidade da época. Sim. Era, Os caras tanto- saíram no soco, velho. Certeza. Viu? Tanto é Certeza. que Tinha assim... rixa dentro e fora de... Aquele pista. filme lá é polêmico, aquele filme lá do Senna. Sim. Pô, legal, cara.
Tanto é que na época do acidente do Senna, eu lembro bem que o Prost, ele passou, tava, se eu não me engano, eles dois estavam disputando a curva ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei com uma raiva tremenda, se eu não me engano foi do Prost mesmo. E do Prost por muitos anos, porque eu achava que o Prost tinha empurrado o Senna pro muro e o muro era moleque, então não fazia ideia. Ah, na curvinha do S exatamente, ali? eu fiquei culpando ele o resto da vida, porque eu achava que ele que tinha matado o Senna. Foi o Illuminati que atirou na cabeça. Pois é. Foi estranho. Mas foi estranho. Foi feio. Vocês já viram o replay bem devagarzinho? A barra de direção arrebentou. Não, que vem alguma coisa em direção ao capacete dele, cara. Pode ser teoria da conspiração, mas dá pra ver, tem uma coisinha que vai, assim, de longe até o capacete dele, cara. Sério mesmo. Sem zoeira. Não, slow que eu fiquei muito, na época, nossa, dava replay toda hora, que era impressionante, que era do carro dele simplesmente parar de ser guiado, que o carro tá fazendo a curva, de repente do lado para e já vai na direção do muro. A barra de direção arrebentou. É. No que arrebentou a barra de direção, na hora que ele bateu no muro, essa barra de direção, ela entrou pelo capacete. Foi o que matou ele, né? Ele já dirigiu sem câmbio, né? Não, entrou no capacete não. Bateu no capacete e torceu. Ele morreu sem nenhum arranhão, velho. Isso que foi duro. Não entrou não. Ele morreu intacto. O médico no filme ainda fala, é inacreditável, o acidente foi feio, ele morreu praticamente furado, não tem? Na hora. Não, sim, porque a pancada foi brusca, mas ele morreu, o médico fala, ele morreu sem um arranhão. Foi impressionante. E pelo acompanhamento, né, tecnológico que fizeram da batida, tudo, da velocidade e tal, o cabo só tinha que bater ali pra ele morrer. E bateu. Se batesse em outro lugar, ele tava vivo. Quando tem que acontecer... É duro. Quando tem que acontecer, acontece. Desculpa estender aí, que a gente nunca fala de Fórmula 1, então... Porra, arrebenta. Pode dar notícia agora. Não, pode falar. Não, mas a notícia, ela é curta, na verdade. É só pra avisar a galera que tem treino livre amanhã, que o Hamilton aí, se fazer mais uma pole, já tá perto de chegar, bater o recorde de pole do Schumacher. E aí já tá empatado com o Senna, né? Tá empatado com o Senna. Mais um recorde que o Hamilton tá batendo. E a outra notícia que o senhor Cucão acho que gostaria de dar, né? Pra gente comentar a respeito. Da nova equipe? Exato. Nossa, isso daí no mundo da Fórmula 1, pra quem gosta, tá sendo uma coisa assim que todo mundo tá... que é a possível... Mas não vai dar em nada. A possível entrada da Porsche no circuito da Fórmula 1. Exato. O que seria o motor Porsche de Fórmula 1, hein, cara? Bem fraquinho, né? O motor Porsche na rua já é... Nossa. Não, mas bizarro, pra competir com o da Fórmula 1, eu acho que ia demorar um bom tempo. Ia demorar um bom tempo. Às vezes eles já estão estudando isso, pode ser, né? Não vai entrar de gaiato, porque sim, é Porsche, né? Pode ser, mas eu acho que pra competir aí com Mercedes, com McLaren, com a Ferrari, que veio muito bem esse ano aí, tá muito bem a Ferrari, com até a própria RBR. A RBR não tá bem esse ano aí, mas mesmo assim, pra competir aí com elas, eu acho que ia precisar de muito empenho. Possa ser que esteja pesquisando já há um bom tempo, mas precisa. Mas eu acredito que eles vão entrar na Fórmula 1 agora, mas que eles já estão meio que com parcerias, ou até entrando assim... só o motor? Só o motor, peças. Em alguma equipe já. Com certeza já estão há um bom tempo. Não tem nenhuma equipe com não, equipamento sim, Jaguar. Pensando assim. Pode ser. Eu não acompanho muito a Fórmula 2, nem a Fórmula 3, né? Fórmula 2, Fórmula... É isso? Não. Ou é Fórmula 2000, Fórmula 3000, alguma coisa do tipo, eu não acompanho muito. É a categoria que o Hamilton, que o Button, que esses caras mais novos, eles vieram. Categoria de base, digamos. Da Fórmula 1. E aí eu já não sei já não... Bom, não sei como tá. Vamos aguardar as próximas notícias pra ver se isso acontece ou não. Torcemos que sim, né? Porque é uma grande empresa, um grande nome no ramo automobilístico. Uma grande montadora. Vai dar uma briga boa aí. Vai entrar aí. Nossa, pra dar trabalho. Vocês me lembraram de antigos pilotos da Fórmula 1 que agora estão pelo mundo aí rodando. Tem piloto, né? O nosso Rubinho Barrichello, que tá na Stock Car. Mas aí na Fórmula Indy a gente tem o Pisonia,
O Pisonia tava na Fórmula Indy Montoya, até uns tempos atrás. O Montoya, o Alonso tá brincando, vai brincar também na... Mas o Montoya foi bem nessa Fórmula Indy do milhão, viu? Ele foi muito bem, cara. Montoya acho que já foi campeão já. O problema, o Montoya não, o Alonso. O problema o problema do Alonso é que ele pegou uma equipe bem fraquinha. O problema é que o Alonso usa motor Honda que tá explodindo toda a corrida. E acontece. Aí ele sai da Fórmula 1 pra brincar em outra categoria, explode também o motor. É brincadeira, cara. Esse sonha com o motor Honda de madrugada. É engraçado como corrida é... Se você tá na Fórmula 1, você é super relevante. E se você não tá, todo mundo te esquece, né? Exato. Diferente do futebol que você sai de... É que não dá pra comparar, porque é outra categoria daí. Na verdade, eles são só lembrados pelas mídias que tratam exatamente aquele esporte. Sim. É que futebol é bem mais amplo. É o mundo, né? O mundo ama futebol, mas o mundo não ama uma Fórmula 1. Não, mas o mundo ama. O problema é isso. Comparando categoria com categoria, a Fórmula 1 é um circuito mundial. E a Fórmula Indy é americana. E cara, eu tenho um pensamento, já pode ser uma prévia pro debate, um mini debate rapidinho. Vocês não acham que o brasileiro... ele gosta do esporte em que tem um brasileiro lá se dando bem? Mas Sim. O vôlei foi assim, porque assim, o vôlei hoje em dia continua vencedor e tal, mas é aquele vôlei do... Você viu que o Bernardinho saiu da seleção, a galera já não tá acompanhando tanto. Já parou de acompanhar. O futebol feminino é a mesma coisa. Já no futebol, que todo mundo ama futebol. Sim. Mas o vôlei foi assim, o boxe com o Popó foi assim, Fórmula 1 com o Senna foi assim... E a gente pode enumerar aí tantos outros esportes, cara. Você me lembrou outra o basquete, também. Quando o Oscar jogava, todo mundo via, mas... Sim. Tipo, o brasileiro, ele tem essa parada. Ele gosta do esporte em que tem um brasileiro lá ganhando. Isso é verdade. Quando o Anderson Silva perdeu, cara, que caiu do UFC aqui no Brasil? Caiu monstruosamente, cara. Oscar impressionante. E o Oscar Eu queria que vocês discordassem. Discordam? Não, mas é verdade. verdade. Infelizmente é verdade. Pô, que brasileiro que acompanha tênis hoje? Não, em massa. Tem o caso do Guga também. Mas aí eu já vou pra outra história já. Você me lembrou aí, você falou do Oscar. Bom lembrar aí, o Oscar ele foi homenageado esses tempos atrás, né, pela NBA. Porque na época que ele jogava, ele era tão bom jogador, a NBA queria ele. Só que ele não podia foi. Atuar, né? Por quê? Porque ele queria defender a seleção Se dele. ele fosse pra NBA, ele não podia jogar a Olimpíada. Isso é sensacional. Hoje em dia, hoje se acontecer isso, a turma massacra. O cara fala, você é muito burro, não vai jogar na NBA e tal. De falar de brasileiro e tal, que você falou, me lembrou disso e é uma coisa boa de se falar, porque assim, são poucos que fariam isso. Se o cara fosse atleta federado pela NBA, ele não podia disputar Olimpíadas pelo país, né? Isso. E o Oscar, ele preferiu abrir mão da NBA, que é desde sempre o maior campeonato de basquetebol do mundo. Sim. Enfim, mas ó... Que homem. Isso que é brasileiro, hein, gente? Não, esse foi Nossa, fera. Esse foi fera. Honrou a Claro, ainda bem que ele não deixou de ganhar dinheiro por causa disso, porque no basquete brasileiro ele ganhou bem. Ele jogou na Itália durante muito tempo. Né? Ele chegou a fazer uma fortuna legal pra se viver. Mas, assim, em questão de NBA, realmente ele poderia ganhar 10 vezes mais, né? Sim. Nossa, o papo tava em F1, foi pra basquetebol. Isso que é bom. Então, né, isso é o programa Arquibancada, cara. Essa bagunça que é o Arquibancada. Só aqui, hein? Uma bagunça organizada, que aqui tem comando. Porque quem comanda é a Camila. Bom, continuando aqui no nosso Arquibancada Geral, notícia do seu time, hein, Kay? O meu time? Isso, Manchester United teria acertado com o Chelsea para contratar o meia Matic. Furo da senhora Camila aí. Yes, a informação foi publicada pelo Manchester Evening News. Isso. Cara, o Matic... Para de corrigir a menina ao vivo aí, cara. Ai, gente, não pode corrigir, eu sou péssima. É noite, né? Noite, evening. Evening, isso. Então, evening. O Matic, ele joga meio que como segundo volante, né, no Chelsea hoje. Sim. Mas ele joga também como meia. Como zagueiro. Ele é bem versátil. Como volante. Cairia bem ali pra acompanhar o Pogba? Eu acho que sim, né? Tem o Ander Herrera lá que faz essa função, mas o Mourinho gosta de experimentar. Você dá um cara desse na mão do Mourinho, ele vai querer que o cara jogue de zagueiro um jogo. Isso, ele vai experimentar o cara de armador num jogo, sabe? Sim. Eu acho interessante essa contratação aí. Se eu não me engano... Eu acho interessante, mas eu não gosto da ideia do Mourinho ficar experimentando, não. Cara, ele faz muita... Ele colocou o
Fellaini de centroavante esse ano. Acho que foi o auge da vida do Mourinho. Pois é, cara. Mas, cara, eu acho legal, eu gosto. Só porque o Fellaini, ele tem aquele cabelo avantajado, cara, e ajuda. E o Mourinho falou na entrevista, ele falou assim, eu estou colocando o Fellaini como centroavante. Ele falou bem assim, não pela habilidade dele, sim pela altura. Sim. Eu, Fellaini, nessas horas, chora embaixo da pia, né? O sonho do Mourinho... Falou que o cara não é habilidoso, só isso. O Fellaini ainda, que é um dos maiores destaques da seleção da Bélgica. Pois é. O sonho do Mourinho sempre foi o Gareth Bale. Daí aí a turma brinca, pronto, o Bale não vai mais pro Manchester, porque tem pesadelo na mão do Mourinho. O cara vai ser até goleiro na mão do Mourinho. E ele, querendo ou não, o Bale começou como zagueiro e lateral esquerdo. Sim. Pra você ver. Aí começou, subiu Foi o Mourinho que mudou o Sérgio Ramos de posição, né? Não me lembra disso. Foi ele, cara. É que o Sérgio Ramos era lateral e ele colocou o Sérgio Ramos de zagueiro. Isso, não, no real, ele voltou às origens. Porque assim, o Sérgio Ramos na base ele era zagueiro. Quando ele subiu pro Real, na verdade ele chegou a fazer uma passada pro Sevilha. Daí quando ele voltou pro Real, ele não tinha vaga. Daí começou a jogar na direita. Se deu bem. Quando o Mourinho chegou, falou, volta pra zaga. Tem vários casos que o Mourinho achou a posição do jogador. Tem vários jogadores. No Chelsea também. Tem dessa. No Chelsea também, quando ele tava atuando no Chelsea, ele mexia demais nos jogadores. O Davi Luiz, né? O Davi Luiz jogou também tudo que é jeito no Chelsea, na mão do Mourinho. Cada jogo ele tava numa posição diferente. O Ramires chegou a ser quase um atacante. Nossa, o Ramires jogava bastante. Cara, mas foi o Mourinho que foi campeão da... assim, ó. Nossa, eu não sei até hoje porque o Ramires foi pra seleção. Desculpa quem gosta aí, mas... Com esse time ele foi campeão da Champions, né? Esse time que a gente tá falando aqui. Não foi ele. Foi ele? Foi na mão do... Não, mas ele levou até a semi, não foi? Depois, acho, não foi? Não, ele levou até a semi e saiu. É que assim, o campeonato europeu começa no meio do ano e acaba no meio do ano. Ele saiu nesses primeiros 6 meses. O outro foi o Vicente Mateus, se eu não me engano. E o Di Matteo, não foi? Di Matteo. Vicente Mateus era o presidente do Corinthians. O Mateus, não sei o que. Foi o Di Matteo. Eu acompanhava o Chelsea. Ele ficou 6 meses no Chelsea. O Mateus, ele... Foi. Não, mas eu sei que o Mourinho largou tipo Mourinho. nas quartas ou na semi. Foi um negócio assim. Foi o time montado por ele. Eu gosto do Mourinho como técnico, cara. Eu acho ele muito bom também. Não vejo muita gente critica ele por ele ser meio louco. Às vezes eu concordo, mas é legal ter técnico assim, né? Sim, é que assim... Ele é ousado. Uma coisa eu gosto dele pelo seguinte fato do seguinte. Eu gosto de treinador que joga bonito. Que joga com não sei o quê. O Mourinho é funcional. Ele é inteligente. Ele treina o que tem na mão dele. O Real Madrid, na mão dele, ganhou um campeonato com 100 e lá cacetadas pontos. Sim. Não sei quantos gols, jogando bem. Ganhando de 1-0, 2-1, né? Esse é o estilo dele. Ganhou um campeonato. Então, agora, quando ele pega um time, por exemplo, igual ele foi campeão com a Inter de Milão, que ganhou de adversários muito melhor do que a Inter de Milão. Porém, aquele time lá, aposta os caras... Aquele caminhãozão na frente da zaga, assim, pra ninguém fazer gol. Mas o resto... Ele é bem isso. Quando ele pega um time limitado, ele faz esse time limitado jogar. Agora, quando ele pega um time... O caso dele do Real, depois, mais pra frente, degringolou por isso, né? Tinha muita estrela na mão dele ali... E ele meio que perdeu a mão do time, né? E o Pepe pegou a fama de violento na mão dele. Na mão dele, porque ele mandava o Pepe bater. Fez ele virar um cachorro louco. Gente, tem um comentário aqui. Diga. São Paulo tá precisando de um Mourinho, né? Olha. Caramba, tem que... E diga-se de passagem que essa corneta partiu de uma São Paulina. Exatamente. Não, gente, mas é impossível não cornetar o time do jeito que tá. Sabe quem eu acho que o São Paulo precisava? Sim. De quem? O cara perfeito pro São Paulo hoje, Mano Menezes. Na moral. Mano Menezes arrumaria o São Paulo hoje. Possível, como o nome possível. Ele ia trancar a zaga do time. O time ia ganhar de 0-0. 1-0. Exatamente. 1-1, todo jogo 1-0. Mas ia arrumar a zaga. Mas ia arrumar o problema do São Paulo, que leva muito gol e tal. Eu acho que o Mano Menezes... o meio campo do São Paulo é regular, o ataque é bom,
Sim. Mas a zaga é perdida. Horrível. E o Maicon vai embora, agora vai melhorar tudo pro São Paulo, né? Quem? A zica do Maicon vai embora. Vai embora, né? Vai ele, o Lucão embora. Vai... Cara, eu não sou São Paulino, mas eu odeio ele. Por causa daquele negócio da Libertadores lá do ano passado, cara. Eu odeio esse cara. Por que ele fez isso, velho? Não, mas o Lucão, eu acho que é o que tava mais estressando a torcida São Paulina inteira, meu. Ele tava fazendo muita cagada e toda vez era escalado. Toda vez. Não entendo então, isso. Dá pra É complicado. Ninguém entende o Rogério Ceni. Não, mas na verdade o Maicon, ele é aquele negócio que eu brinco com o Thiago sobre o Jadson. Quando um jogador é muito caro, chega muito caro em termos de salário e preço de contratação em relação aos outros atletas, ele vai jogar, cara. Ele vai jogar. Ah, mas ele tá em má fase. Vai ter que se curar na boa fase no campo, mas vai jogar. Cara, eu tenho, porque o dinheiro pressiona, gente. É que eu tenho uma opinião sobre... Já tô saindo, já voltando aqui pro já tá bagunça. Só vai. Não, mas eu só tenho... só vai e vamos pro intervalo daqui a pouquinho. É só uma questão aí. Ele falou da questão dele brincar comigo sobre o Jadson. É que eu tenho uma opinião sobre o Jadson aí. Não é uma opinião sobre o Jadson. É que eu acho que Thiago, não tô falando que precisaria disso ou que todo torcedor do Corinthians queria isso. Eu queria ver muito o Gabriel, o Marquinhos Gabriel e o Rodriguinho jogando desde o início. E pra mim ver isso, o Jadson precisaria ir pro banco. Ou o Jadson ou um dos volantes. Ou o Gabriel ou o Maicon. Inclusive a gente até entrou em discussão já aqui com o Medina. O Medina fala que eu tô louco e isso e aquilo, mas não é uma questão que seja obrigatório. Eu queria ver um jogo assim. Eu queria ver um jogo do Marquinhos Gabriel e um jogo do Rodriguinho jogando desde o início. Ou então até, quem sabe, sacrificar um volante. Eu não tô falando que aqui o que seja um absurdo, mas sei lá, vale arriscar às vezes, entendeu? Um jogo aí que seja mais simples, eu acho que vale arriscar. De repente aí coloca um Gabriel como volante ali central, um líbero quase, e coloca os três pra jogar, pra ver no que vai dar. Eu queria ter essa oportunidade de ver, pra ver se seria interessante ou não. Eu acho que seria legal ver isso, seria legal ver essa formação. É igual, por exemplo, quando o São Paulo, eu acho que tava com Kaká, Ganso, nossa, que tava time, com um timão e não tinha como colocar todas as peças. E eu acho que seria interessante ver o time jogando com todas essas peças pra ver como que se sai, entendeu? Não num campeonato brasileiro, por exemplo, mas sei lá, num amistoso, sei lá, eu queria ver essa formação. Eu acho que seria interessante. Eu acho que essa diversificada de jogador é muito importante pro time, né? Sim. Porque o torcedor consegue acompanhar quem tá indo bem, o técnico também, né? Sim. Eu acho muito... O Tite ele dava umas arriscadas de vez em quando, mas depois que ele pegou um time que ficou uma formação titular, ele continuou aí, tanto deu no que deu, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. Já a gente volta com o nosso tema de debate de hoje, que vamos falar sobre o fisco, que tá um tema mundial aí em vários países da Europa, né? Polêmico. Sim. Não só na Europa, como nos Estados Unidos, agora, no caso Tiger Woods, que a gente comentou, exato, né? Vamos falar. Mas antes de ir pro intervalo, eu vou mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Abraço. Está mandando recado. A Marina, a Erika Silva, mandaram pelo WhatsApp aqui. A Drica, tudo minha tia. Tia Adriana, tia Paula, tia Fernanda, tia Wanda. Érica, muito obrigado. Beijo pra todos aí. No grupo da festa de amanhã, Felipe Leitão, muito obrigado por estar escutando a gente aqui. E o Renan Carioca. Estão perguntando se vai ter sorteio hoje. Vai, Doug? Hoje não, só uma por semana. Hoje não, então só quarta-feira que vem novamente. O chefe tá falando queria aí. Mandar o chefe falou que não. E sexta-feira, aproveitando essa quantidade de mulher aí, sexta-feira que vem, talvez a gente faça o sorteio aí de uma semijoia, hein, Cucão? Tem pra novidades pra hein? semana que vem. Eu queria mandar um abraço para a família do Cucão toda que tá ouvindo a gente. Abraço pro Caio aí também. Família Cucão. Não, esse é pro final do programa. O Caio tá na escola? Isso, não. Vamos pro intervalo, já a gente volta. Até mais. Aê, agora sim, hein? Voltamos para mais um bloco de arquibancada. Cadê a comemoração, Camila? Cadê a comemoração, Kay? O Kay tá... Aê! O Kay tá bem, Kay? Eu tô bom. Então tá bom.
Vamos para o nosso tema de hoje, debate sobre o fisco e seus alvos. Thiago Freitas, o que você separou pra gente sobre o assunto? Eu separei o que o Blatter falou, né? O Blatter... Primeiro esclarecer aí pra quem não tá sabendo, que eu acho que seja muito raro aí, a galera que acompanha esporte. O fisco da Espanha, ele tá atrás de vários atletas aí, em especial na Espanha, que jogam na Espanha. Já começou aí com o primeiro aí que veio. Antes disso já tinha jogadores, mas o primeiro que bombou essa notícia aí foi o Neymar. Aí depois veio o Messi, agora o CR7, o Cristiano Ronaldo, e agora o Di Maria também, e vários outros atletas que os fiscos dos países da Europa estão indo atrás. Pra mim, eu separei uma entrevista bem legal, uma declaração bem legal do Blatter, falando que o porquê essas entidades, elas não fiscalizam outros atletas também e de outros países. O Blatter, ele colocou a mão no fogo dele pelo Cristiano Ronaldo, né? Ele falou que ele conhece, que ele não acredita, enfim, mas isso daí a gente só vai saber quando acontecer. Eu também particularmente não acredito pelo lado do Cristiano, por conhecer a história do Cristiano há um bom tempo e acompanhar ele há um bom tempo, mas enfim, resumindo, o Blatter falou o porquê eles não irem atrás de outros atletas, não irem atrás de outros esportes, e inclusive ele citou o Federer do tênis. Do tênis. Exatamente, porque a galera acha que quem ganha esse rio de dinheiro é só os jogadores de futebol. A Camila, ela tem uma opinião sobre isso que daqui a pouco a gente deixa ela falar, inclusive, sobre isso. Mas não é dessa maneira, entendeu? Tem vários outros atletas que ganham rios de dinheiro e que ninguém realmente se importa. E aí a gente já pode entrar aí lembrando do Tiger Woods também, né, Cucão? Sim. E lembrando de outros atletas aí que devem ganhar fortunas e devem esconder em paraísos fiscais também. Mas só o que o Blatter, só para finalizar, só o que o Blatter falou, eu concordo com ele, porque assim, por exemplo, tá indo atrás desses atletas, atrás do futebol, e eu acho que faz um certo sensacionalismo também a respeito disso, porque é engraçado, porque não pesquisam, não vão atrás de jogadores menores, não vão atrás de, não menores, mas que ganham por exemplo, o Bale, entendeu? Que ganha uma fortuna, o Ibrahimovic, que ganha outra fortuna também, sei lá, eu acho que eles vão atrás, né? Colocaram aí os três principais, Neymar, Sim. Messi e Cristiano Ronaldo. É meio estranho os caras irem atrás só deles, entendeu? Não sei se querem audiência, não tô falando pra não ir atrás também, tô falando, sim, se tá errado tem que corrigir, mas tá meio estranho. Complicado. Tá meio estranho. Bom, Camila, alguma opinião? Eu acho que é mais aquilo que o Thiago falou também, que eles procuram mais os jogadores do futebol. Tem muito atleta, até acho que do basquete, que ganham muito dinheiro e não são procurados, né? O que dá mais destaque na mídia é um jogador de futebol. Porque engraçado que é do top 3, né? Sim, as pessoas elas vão se interessar mais por uma notícia de um jogador famoso, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, do que um jogador, o Federer, por exemplo. Não é todo mundo que gosta, então... eu acho que é mais a parte da mídia também que influencia bastante. Então, pois é, e é uma justiça que não é uma justiça. É meio tosca essa frase, mas é exatamente isso, porque assim, eles querem fazer justiça, eles querem pegar aqueles caras que não pagaram impostos, essa a real. E aí eles vão atrás desses caras, e o restante? E os outros problemas? É o que eu falei, eu não tô falando pra não ir atrás deles, não tô falando que não pagou imposto, não tem que não tem que deixar o cara lá. Sim. Outra coisa que eu não concordo também é com esse lance de não prisão. Não prisão, pra mim tá errado
é cadeia. É porque daí eles pagam multa, então, mas tá errado de qualquer forma. Tá errado de qualquer forma. Porque, assim, até convertendo aqui pro Brasil, por exemplo, se uma... Não tô falando que é certo também, mas, por exemplo, se uma mãe de família tá passando uma situação aí e vai no mercado, rouba um litro de leite, ela vai presa. Ela fica presa, então. Entendeu? E aí um cara, por exemplo, como um nosso político aí que rouba milhões, o cara paga uma multa, ou então fica em prisão domiciliar, ou então coloca uma correntinha no pé. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. Tá errado, tem que pagar de alguma forma. Entendeu? Então, enfim. E também teve um caso, já citando o Brasil, né? O Romário, em 2009. Sim. Ele foi condenado pela justiça a 2 anos e meio de trabalho comunitário, gente. Não, então. E além de uma multa de 150 mil euros por fraude fiscal. O que seria um trabalho comunitário pro Romário? Aí eu pergunto. Futevôlei. E esse trabalho comunitário foi pago? Então. Ele jogou um futevôlei. Eu acho que, tipo assim, tá faz pago. um mês de trabalho comunitário pra noticiarem tudo, aí depois acaba. É tanta coisa errada, gente. É tanta forma melhor de se fiscalizar, ou então melhor de se fazer cumprir a lei, e de repente os caras usam a justiça como sensacionalista, como um instrumento pra se promover. Sei lá, tá tudo errado nesse mundo, sei lá. Pra mim tinha que cair um meteoro aqui e fazer tudo de novo, sabe? Louco! Olha que a gente tá falando só de fisco, velho. Então, exatamente. O cara já quer que caia o meteoro, tá certo. Não, só sobre isso, né? Tá Mas é que isso aí vai buscando várias outras coisas que a gente tem na cabeça, né? São várias outras coisas que já passam... junta a política. Exatamente, já junta muita coisa. Se a gente for entrar mais a fundo no debate aí, a gente já tá falando sobre isso, sobre desigualdade, entendeu? Sobre a desigualdade que é um jogador desse ganhar milhões e um jogador aí, sei lá, do Ibis ganhar, sei lá, um salário mínimo pra jogar futebol. É absurdo as comparações, mas voltando ao assunto, eu acho que sim, tem que se investigar, tem que se ir atrás, tem que saber se realmente o cara tá pagando imposto ou não, ou então ele tá, sei lá, emitindo nota fria, tá mandando dinheiro pra paraíso fiscal, tá fazendo lavagem de dinheiro, e se realmente fez, pagar por isso. Pagar não é só uma multa, porque não adianta. Fez errado, é cadeia. Simples, tá errado, é cadeia. É cadeia para um cidadão comum. Se a gente não paga imposto aqui, a gente vai preso. Esses atletas que foi citados aqui, que são dos Estados Unidos, tipo do basquete, o Tiger Woods, o problema deles é um pouco diferente, porque lá todo mundo sabe o imposto que paga, certo? Sim. O problema é esses outros países que a gente fala, que, por exemplo, o Federer, igual foi citado, o Nadal, que falam que é protegido também porque, né, ele é o queridinho do rei da Espanha, que não sei o quê. Engraçado. E os jogadores... os jogadores de futebol, por exemplo, quando começou, isso daí há 3 anos atrás, começou a ter essa polêmica, só foi jogador do Barcelona. E aí, a mídia de Barcelona... Era na época que o Barcelona também estava no auge. Sim. Aí acusaram de jogadores que jogam em Madrid serem beneficiados com esse... Olha, você entendeu? Com essa vista grossa. Cara, olha... É muito pano pra manga. Exatamente. É muito. É muita picuinha também, é muita... esses jornais da Espanha, cara, nossa, como eu tenho uma raiva desses jornais da Espanha. São sensacionalistas, nossa, e além de ser sensacionalista, eles são muito clubistas. Muito clubistas. O Jornal da Catalunha, se puder falar mal do Cristiano Ronaldo, eles vão falar. E o Ronaldo de Madrid, se puder falar mal do Messi, do Neymar, puder falar, sei lá, arrumou uma foto lá do Messi numa baladinha, já vai fazer um sensacionalismo extremo a respeito disso. Entendeu? Então eu acho que é tanta bagunça, e a galera quer resolver, mas quer resolver da forma errada pra mim. Eu acho que teria que se investigar sim, é o que a gente tá falando aqui. Tem que se investigar sim, tem que saber se realmente o cara tá fazendo errado. Mas eu acho que se fizesse por baixo,
dos panos, eu acho que seria melhor. Porque aí, de repente, o cara nem ia saber que ele tá sendo investigado. Certo? Daqui um ano, chegasse lá a polícia federal lá do país dele, chegassem lá na porta, viu, amigão? Você tá sendo preso porque você fez isso, isso e isso. Morreu, acabou. Não ia gerar notícia, não ia gerar blá blá blá, não ia gerar problema nenhum. Entendeu? Então... E enfim. pelo que eu tava vendo, o caso do Cristiano, eles estão também alegando que ele estava se aproveitando de uma lei Beckham, o nome, que é para jogadores estrangeiros que jogam na Espanha e que pagam uma taxa menor de imposto. Então eu acho que ele poderia até fazer isso, né? Mas a lei foi criada para quê? Para jogadores estrangeiros. Então, ele é estrangeiro na Espanha. É isso, então, tá vendo porque os caras caem no fisco? Porque Exatamente. Eles não concordam daí. Exatamente. Mas aí não é uma questão... Eu já tô pagando um certo imposto pro país que eu nem moro. Assim, eu presto serviço aqui, mas minha casa fica em outro país. E vocês querem me taxar ainda mais por causa disso, entendeu? E tá certo os caras. Mas tá certo os caras reclamarem disso. Sim, porque se ele pega o dinheiro dele, já é tributado ali. E se ele pega o dinheiro dele e leva pro país dele, vai ser tributado de novo. Exato. Mas isso daí entra até numa coisinha que meu avô falava, que é... Você sabe por que o rico, ele é chato? Ele é mais chato que o pobre? Sim. Por quê? Não, por quê? Você falou que você sabe. Não sei, eu não sou rico, então... O pobre, ele sai na rua, tem um buraco na rua, ele vai reclamar, ele vai, um buraco, né? Mas vai passar com o carro por cima. Dane-se. Tá, beleza. Vai passar com o carro lá, depois troca as molas e... Enfim, o rico não. O rico vai encher o saco do governo ou de quem cuide daquilo ali pra arrumar aquele buraco na frente do condomínio ou na frente da casa dele. Então ele é chato por isso, mas ele não é chato porque ele é chato. Aí já não é chatice. Ele tá atrás dos direitos dele. Então é exatamente isso que você falou a respeito disso. Tá tributando num país, por que vai ser tributado no outro? Entendeu? Eu não concordo com isso. Se eu fosse dono de dinheiro, eu também não concordaria. Sim. Eu também não concordaria. Entendeu? Eu já pago imposto da minha roupa, da gasolina, disso, daquilo. Não sei, cara. Eu acho que é muita ladainha, é muita coisinha que não precisava ter. É complicado. Mais alguma coisa pra acrescentar, Camila? Não, só isso mesmo. Bom. E uma coisa que eu esqueci de falar. Sim. E essa lei que acusaram ele de estar usando isso, ela foi anulada pela Espanha em 2014. Ou seja, não tem lei pra acusarem ele. Exatamente. Complicado. Entendeu? Não tem lei pra acusarem. Estão falando, uma coisa incerta, né? E eu acho que é parte da mídia, que eu sempre falo. É pra ganhar audiência, sensacionalismo. O do Neymar e do Barcelona, do Neymar e do Messi, já foi diferente, porque aí foi comprovado que eles realmente, não foi fato de lei nem nada, mas foi comprovado que eles não pagaram o que se devia pagar, exatamente. Eles sonegaram, além de sonegar imposto, eles fizeram como se fosse uma lavagem de dinheiro, né? Eles lavaram o dinheiro para aparecer com empresas, mandaram para empresas, várias outras empresas, o dinheiro para parecer que realmente tinham arrecadado menos. Mas foi tudo uma coisa comprovada também, né? O do Cristiano são especulações. Exatamente. Então... E aí entra outra... Eu sei que a gente tem que seguir o programa, mas aí entra... Ainda tem tempo pra uma fala. Não, aí entra outra questão. Por exemplo, eu sei, por acompanhar a carreira, ser fã e tal, eu sei que o Cristiano Ronaldo não vai se deixar abalar isso, tanto é que ele tá mostrando aí a competência dele na Eurocopa. O senhor, por favor, saia do celular. Ouvintes. Mas eu fico pensando, e se fosse um jogador que não tivesse o psicológico preparado pra isso? É complicado. E se fosse um jogador que não tivesse o psicológico preparado? Porque assim, querendo ou não, é uma acusação pra você ser preso, entre aspas. É uma acusação, certo? E se o jogador, por exemplo, tivesse na Eurocopa, não tivesse esse psicológico, a seleção dependesse dele, e aí? Olha o que isso vai prejudicar. Olha o que isso acarreta. Tem outra questão aí também do Di Maria. Eu não sei muito a fundo o que aconteceu com o Di Maria, mas dizem que o Di Maria ele pagou pra não ser acusado pelo fisco, alguma coisa do tipo. Então, você tá vendo? Sujeira, né? Não, você tá vendo como é
É tanta... O Mourinho também foi acusado no fisco. Sim. O Samuel Eto'o também. O Eto'o? Eto'o. Grande Eu não sei Eto'o. como fala, gente. Eto'o, grande Eto'o. Então, Eto'o. Nossa, ele quando jogava no Chelsea, gente. Eto'o tá na China agora, né? Mitava. Deve estar ganhando dinheiro a rodo aí, né? Pois é. Enfim. Bom, vamos entrar em... Vamos esperar por mais notícias desse o CR7 é o que tá mais aí, o problema, né? Já teve notícia hoje que o Messi tá trocando a pena por multa. Por multa, eu vi isso aí. Ou seja, ele que foi declarado, né? Foi comprovado pedido de prisão pra ele. De 21 anos, né? Isso. Aí a lei de lá é que se sempre tem algum argumento que não deixa. Se a pena atinge não sei quantos anos, ele não precisa ser preso na cadeia. Argumento. Ele pode cumprir. Só complementando. E aí é o mais engraçado de tudo. Depois disso daí, depois do fisco, é que tá rolando toda essa ideia aí do Cristiano Ronaldo se transferir. O que eu acho uma grande babaquice da mídia. Eu não acredito que o Cristiano vá sair nesse momento do Real. E eu não quero que ele saia. Não, como torcedor você tem todo o direito, mas eu acredito que seja tudo isso daí que a gente até comentou aqui na rádio já, né? Mas eu acredito que não seja nem um pouco verdade. Pode ter proposta de outros clubes, eu não sei se o Real ele vai querer se desfazer do seu astro, né, maior. Creio eu que não. Mas depois disso tudo que começou a gerar polêmica, o Cristiano não quer mais ficar no Real por causa do fisco, não quer mais ficar no Real por causa dessas polêmicas. Aí que foi gerando essas mais notícias ainda. Então, sensacionalismo. Exatamente. Tá na moda. Tá na moda. Sensacionalismo, clickbait, que é outra coisa também, tá na moda, fake tem a ver. Fake news, tá tudo na moda. É moda, cara. Acho que eu vou entrar na moda também. Porque complicado. Isso daí pode ser um tema para outros programas também, né? Sim. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta para falar dos nossos times queridos aqui da região. Notícia do Bentão, hein? Isso, tem Bentão, tem Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tudo mais. Até mais. Voltamos para mais um bloco de arquibancada. Sem delongas, já vamos falar dele, ele mesmo, só dele. Vai, Bentão, adoro esse hino, hein? Eu gosto também. O São Bento que entra em campo na tarde de sábado, às 4 da tarde, mais conhecido como 16 horas, né, Thiago? Exatamente. Amanhã. Contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, hein? Terra da linguiça. Nossa. Terra da linguiça. Mas terra da linguiça, cara. E falar pra você... O bagulho é bom, tem uns sanduíches lá, putz... Você gosta de um sanduba de linguiça? Ô, louco! Da hora, da hora. Tem uns sandubas lá, linguiça apimentada, ô, louco! Chique. O Thiago só pensa em comer, gente. Só eu, né? E depois é eu que engordo. Muito legal isso. Sou eu que fico mandando foto de comida pros outros, né? Sou eu. O que mais você tem pra falar do São Bento, meu querido Thiago Freitas? Não, na verdade eu tenho que falar que o Bentão precisa vencer. Precisa. Né? Precisa vencer porque chega de empatar. Empata em casa, empata fora. Então chega de empatar. Já tá fora do G4. Exatamente, um ponto só, como o senhor Henrique Medina gosta de falar. Mas precisa ganhar ou empatar de novo, né? Porque perder fora de casa é pior ainda. Mas precisa ganhar. O Bentão que tá com quase o time inteiro amarelado. 10 amarelos. Só no jogo que eu fui assistir, nossa, acho que foi uns 4 cartão, meu. Tá complicado. O Bentão tá com o time todo pendurado, então precisa tomar cuidado. Além disso, o zagueiro Rafael Tavares, ele tá 6 meses afastado devido à lesão. Então ele vai ficar 6 meses fora do time. E aí o que complica, porque o Bentão precisa contratar, só que tá sem dinheiro. Tava vendo uma reportagem sobre isso, e eles estavam falando que o Bentão precisava de 8 a 10 mil reais para trazer um novo zagueiro aí.
e infelizmente não tem esse dinheiro para pagar. Pra clube de interior é pesado. Não tem esse dinheiro. É uma grana pesada mesmo. E vai complicar, porque o time já tá reduzido, não tem dinheiro. Fica o apelo aí também, aproveitando aí da minha parte, pros empresários de Sorocaba aí. Sorocaba e região, quem quiser patrocinar o São Bento aí. Bentão traz uma boa visibilidade aí, porque é um time forte da região. Além do Paulista, né? Falar aí dos outros times também da região, mas é um time forte. Então aí os empresários, a galera que quiser patrocinar, fica o apelo aí, porque Bentão é história. Além de tudo isso, o Bentão é história. E então... outra, com o Bentão fazendo boas campanhas, igual vem fazendo já há 4 temporadas na Série A do Paulista. Ano passado teve uma visibilidade tremenda. Tá na Série C com muita possibilidade de subir pra Série B do Campeonato Brasileiro. Então... é um investimento legal aí pros empresários ajudar o nosso Bentão, né? Que, pros torcedores, tipo do Santos, São Paulo, que cada vez mais vem esses clubes pra cá, né? Sim. Pra região. Traz times grandes pra cá. Sim, então creio eu que os patrocinadores aí que estejam dispostos aí a ajudar o Bentão, acho que ficaria o apelo aí, porque é uma boa. É um bom projeto aí. Mas, tirando isso, é só isso que a gente tem falado Bentão. E reforçar o pedido novamente. Cavalo, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Anderson Cavalo. E o Branquinho também, se ele quiser vir. Branquinho, Camila quer você aqui. Joga muito, gente. Joga muito. Boa. Enfim. Não, repete aí, faz o pedido de novo, olhando pra live aí agora, falando pra live aí. Branquinho, vem aqui no nosso programa, estamos esperando por você. Você tá ouvindo, Branquinho? Queremos você aqui, Branquinho. Você tá ouvindo? Anderson Cavalo também. Marcelo Cordeiro, mito. Fica aí o pedido pro time do São Bento. Qualquer um aí. O pedido de Camila Andrade, olhando no fundo dos olhos dos senhores Branquinho. Pelo live, vocês vão recusar? Não dá, né? Vocês vão recusar? Não dá. Então fica o apelo aí pro time do Bentão inteiro aí. Se quiser comparecer também o time do Bentão inteiro aí, a gente tá de portas abertas. É isso aí. Então vamos esperar, torcer pra uma vitória amanhã contra o Bragantino. E segunda-feira espero que a gente venha aqui, né? Falar sobre a vitória do Bentão, né? Nem que seja por 1-0. É isso aí, vamos falar agora dele. Agora quem dá bola é o Santos é o novo campeão. Glorioso negro baiano. Campeão absoluto. O Santos que entrou em campo lá, no Barradão, foi o jogo, será? Foi no Barradão. Foi lá no Barradão enfrentar o Vitória da Bahia. E ganhou de 2-0, 2 gols dele, Copete. Só deu Santos. Nossa, o Vitória é fraco, hein? Então. Meu Deus. Não, mas até que no jogo anterior desse do Santos, eles jogaram bem. E até pontuaram bastante no Cartola. Alguns dos jogadores. Eu tenho que destacar isso, gente. Boa, não, o Cartola que é, como é? Eu tô decepcionado. Porque... Cartola que é pauta nesse programa, então... Exatamente. Eu tô decepcionado porque eu coloquei, se eu não me engano, acho que um meia no time B, no Spank Sport Clube B. Sai, velho. Eu coloquei porque o Thiago, ele tem 2 times no Cartola. Eu coloquei um meia do Vitória, mas viu, quem ganha do Vitória na arena lá do Vitória no Barradão? É difícil. Então, todo mundo. Eu ainda coloquei um jogador do... Vitória sem Marinho não é nada. É difícil ganhar do Vitória lá. É difícil. Mas esse jogo tava muito fácil. Tá. Santos destruiu. Eu ainda não sei como que não fez mais gol. O Santos nem ataque tem. O Santos... Não, mas o ataque do Santos tá bom. Tá bom sim o ataque do Santos. O Santos tem Kaique Bruno jogando muito. E Copete, que ataque é esse, pelo amor de Deus? O melhor Thiago, ataque paulista. Eu tenho... Nossa! Viu? O Copete joga muito. Que joga... Meu Deus do Eu quero ver polêmica. Ele gosta de polêmica, Camila? Ele adora polêmica. O que ele vai dizer agora de Copete, que fez 2 gols? Tá, peraí. E 15 pontos no Cartola. Então vamos lá. Não, 15 pontos hoje.
15 pontos hoje. Não, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou trazer à tona aqui a discussão com o Henrique Medina. Então traz o Diego Costa logo pra trazer no Santos. Fica jogando Kaique, Copete. Traz o Diego Costa, coloca o Diego Costa pra jogar nessa tarde. Agora você quer o Diego Costa aqui no Brasil. Agora ele tem vaga. Kaique, agora ele tem vaga. Kaique, Copete e Bruno Henrique, pelo amor de Deus, traz o Diego Costa que ele serve pro Santos. Entendi. Agora ele tem espaço, né? Ai, vermelho de raiva. Tá certo. Bom, vou falar uma curiosidade aqui também, rapidamente aqui, já eu volto do Santos. O ouvinte Gerson tá vendo a gente pelo YouTube. E aí, Gerson? Ele que é de Florianópolis. Olha só. Falou que é torcedor do Avaí. Está com vergonha alheia do goleirão entregando a bola ontem pro Henrique Dourado. Ô, Gerson. Ô, Gerson, mas Não deu, Gerson. O Avaí, eu acho que o jogo passado ganhou, não ganhou? Ganhou de Eu acho que o Avaí não ganha ano passado. Segurou o Flamengo. Segurou o Flamengo. Ó, você vai ficar zoando o ouvinte aí, ouvinte. Não, Gerson, Tá lá de Floripa ouvindo a gente, pô. Um abraço, chama nós pra passar uma temporada aí. Mas, Gerson, seu time Avaí. tá eu escalei complicado, um jogador hein? do Avaí. Avaí é do Guga, né? Isso, time do Guga e do nosso querido Gerson. Ilustre. Abraço, Gerson. É isso aí. Ouvinte Stephanie Santos tá mandando um abraço aqui, falando que tá nos vendo pelo YouTube também. Abraço, Stephanie. Aí, Stephanie. Fiquem... Ela que é santista, que é o assunto agora. Stephanie, manda aí se você concorda com a humilde opinião do senhor que vos fala aqui, porque é sério, vocês tão felizes com um ataque desse? Bruno Henrique, Kaique, Copete. Tem que estar, cara. Bruno Henrique, Kaique, Copete, pelo amor de Deus. O Copete, que é o mais xingado, fez 2 gols. Pior seria colocar Rodrigão e, sei lá, o Thiago Ribeiro, que não tá nem mais no Santos, eu acho. Sei lá. Bom, coloca o Pastor Oliveira pra jogar logo. Vamos falar sobre algumas notícias do Santos também. Que o Lucas Veríssimo está sendo sondado e o agente vai à França para buscar propostas. O Santos, que desde o começo do ano vem sofrendo com esse problema da defesa, e agora que o Lucas Veríssimo vem jogando bem, já despontou os olhares dos europeus. Complicado perder, mas o Santos não... essa nossa janela é doída, né, para times... times que não tem dinheiro. Quase todo time tem 2 times no Brasil que tem dinheiro só e ninguém consegue segurar. O Santos já não tem time. Já não tem zagueiro. Já não tem time. Já não tem, só tem goleiro. O Santos só tem goleiro. Jogando muito o Vanderlei, cara. Porque o Lucas Lima, pelo amor de Deus, é uma tiriça agora no Santos. É uma tiriça. Não sei como que vai jogar lá no Barcelona, mas enfim, é uma tiriça. Eu gosto do Thiago Maia. Sim, tá melhor que o Lucas Lima. Sim. Tá melhor que o Lucas Lima. Agora eu não sei o que vai acontecer, mas enfim, resumindo, o Santos já não tem time. Já não tem time nenhum. Aí... Medina mandou áudio aí? Mandou. Pergunta pra ele se o Diego Costa tem espaço no Santos. Pois é. Já falou que sim, Henrique Medina. Acabei de falar, Medina. Acabei de falar, você não tá ouvindo aí? Não tá prestando atenção não, seu Agora o Diego Costa cabe. Tem que espaço. Legal. Tem espaço no Santos. Tem espaço no Santos, porque, pelo amor de Deus. Outro que pode sair é o Matheus Ribeiro. O Goiás procurou o Santos e fez uma proposta de empréstimo e o atleta pediu pra que, se não tiver fazer parte dos planos, que quer ser emprestado. Se ele vai ser pra jogar pra ser titular, então que vá, né? Eu não sou a favor do atleta ficar aí parado no clube só porque tá num clube grande. Vá pro Goiás, jogue bola lá, quem sabe não volte, depois desse empréstimo aí não tenha nenhum outro clube grande querendo contratar. E pra jogador ficar em banco é complicado, né? Melhor ser emprestado pra um time um pouquinho inferior, digamos. Sim. Mas jogar, né? Mostrar o que ele sabe e aprender também. Porque ele recebe salário e só fica lá parado. Não tem visibilidade nenhuma. E é complicado porque às vezes a gente fala assim: você acha que o jogador vai reclamar? Tá ganhando lá 100 mil reais pra ficar no banco. Mas não é assim. O problema é que às vezes ele só tem mais um ano de contrato. E se ele não joga, ele não aparece, ele não vai conseguir outro bom contrato no outro ano. Então, se ele é emprestado para um time teoricamente inferior e lá ele vai ter chance de jogar, pelo menos ele aparece. E aí, no outro ano, quando ele já estiver quase sem contrato, ele consegue um outro clube, né? É complicado.
Bom, o Santos que disse através de seu presidente que irá notificar o Barcelona e a FIFA por assédio a Lucas Lima. Ai, Santos. O que falar desse chororô Santos. Que faz 3 anos que o Lucas Lima tá pedindo um novo contrato, o Santos não paga, aí fica essa briga, Agora, velho, acabou o contrato do cara, ele vai pro Barcelona de graça. E o que resta é chorar na cama, que é um lugar quente. O Santos só sabe reclamar de tudo, cara. Diretoria do Santos só sabe de mimimi. A gente tem que arrumar uma vinheta pra colocar aqui de uma musiquinha famosa aí, mimimi. A gente tem que colocar aqui, cara, pra quando acontecer essas coisas. Porque, pelo amor de Deus, o que o Santos reclama de tudo. É de assédio a jogador, Sim. é de jogo, é de pelo dinheiro amor de Deus. de jogador que quer receber. Nossa, é tanta coisa que até desanima. Vamos mudar de time, vamos, porque olha, já deu já de chororô, Santos, né? Desculpa aí a nossa ouvinte aí que tá ouvindo lá, né, torcedora do Santos, mas olha, Stephanie. Tá difícil falar do Santos, viu, Stephanie? Tá difícil. É, isso aí. Mas pelo menos ganhou, tá vindo de um bom resultado e um resultado. Mantendo assim, pelo menos não tá brigando lá embaixo, igual certos times tricolor aí. Não, eu tenho que concordar, gente. Pelo menos tá dando resultado. Os torcedores aí estão felizes. Olha eu aqui. Santos vai ficar aí em 11º, 12º desse campeonato aí. Vai disputar uma Sul-Americana, no máximo. Né? Agora vamos falar dele. O clube que tem o hino Rococó. Jovem verde imponente no gramado em que a luta. Deixa eu tocar mais. O Rococó mais famoso de Sorocaba e região. Tocar mais esse hino. Palmeiras. Vai ter coro? Vai ter coro? Sempre tem que ter. Então vamos dialogando até chegar. Tá chegando, olha lá. Vamos lá. Aumenta aí. Que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa. Oi. O Palmeiras que entrou em campo quarta-feira no Allianz Parque, enfrentando o último colocado Atlético Goianiense. E que jogo ruim, meus ouvintes. O que eu falei pra vocês? Que jogo ruim. 3-0. O Palmeiras ganhou de 1-0. Ganhou, mas que jogo ruim, Quando gente. eu falo pra vocês tiram um sarro da minha cara. Vocês tiram sarro da minha cara, porque eu falo que o Atlético Goianiense ia ganhar. O Atlético Goianiense correu sérios riscos de ganhar. Não, olha, o empate ali eu vi, hein? Não, correu sérios riscos de ganhar. Porque o Palmeiras não jogou nada. Não jogou nada. Mesmo. O São Paulo. O Palmeiras, ele tá numa fase inconstante tremenda que você não sabe o dia que eles vão ganhar, o dia que vai perder, o dia que vai empatar. Não dá pra saber. O Palmeiras jogando pelo Brasileirão tá complicado, né? Eles dão uma relaxada, meu. Olha, de verdade, pra mim. Bom, o Palmeiras que fez 1-0 com o Borja, que né, teve a sua grande oportunidade, né? Que a gente falou, será que vai ter essa oportunidade? A gente já tinha adiantado que o Cuca avisou que ia dar essa oportunidade pra ele, mas é um golzinho, e mais nada. O time cansadinho do Palmeiras, hein? Tô falando pra vocês não me levam a sério. Como é que pode, gente? É muito dinheiro. Eu falei que ia ser 2-0 pro Atlético Goianiense. E teve sim possibilidade do Atlético Goianiense ganhar do Palmeiras. Teve, porque o jogo foi feio. E o Atlético Goianiense, se eu não me engano, teve 4 oportunidades que, olha, só não foi gol porque eu acho que o Palmeiras tá com muita sorte. Igual, sei lá. Enfim, resumindo, foi um jogo chato, foi um jogo feio. O Atlético Goianiense, pra mim, jogou mais do que o Palmeiras. Jogou mais do que o Palmeiras. Muita chance pra empatar teve, hein? Se propôs a jogar mais do que o Palmeiras e o Palmeiras só não perdeu por sorte. Simplesmente só por isso. O Cuca tem que parar com essa de ficar colocando Borja, depois o William, depois Keno, depois isso, depois aquilo. Cara, forma o seu time titular logo, porque vai ficar feio pro seu time. Tudo bem, tá disputando uma Libertadores, tá, mas quem garante que vai passar na próxima fase da Libertadores jogando assim? Sim. Quem garante? Tanto é que esse jogo que passou da Libertadores foi com time brasileiro, não foi? Não. De quem? O Palmeiras? Quem empatou o jogo, quem empatou... Ai, cara, não vou lembrar. Do último, não foi contra o Peñarol que ele jogou, não? Não lembro. Não lembro qual foi o último. Eu sei que o Palmeiras, se continuar dessa forma, o Cuca continuar dessa forma,
Palmeiras não vai longe na Libertadores. E aí, meu amigo, os líderes aí do Campeonato Brasileiro, não tô falando pelo fato só de ser Corinthians e Grêmio, mas, cara, se você for ver a distância do Corinthians e do Grêmio, já são 5, 6 pontos pro terceiro colocado, meu amigo. Tudo bem, tá no começo do campeonato, mas é agora que acumula gordura. O Corinthians já tem aqui, quer ver, ó? Tô com a tabela aqui, ó. São 5 pontos, 6 pontos pro terceiro. 7 pontos o Corinthians tem na frente do Santos, que é o terceiro colocado. Então... Fala mal do Santos, tá em terceiro. Então, tá. Calma, meu amigo, calma. Para de zicar os caras, os peixão da vila. Tá bom, tá em terceiro. Quantas vitórias o Santos tem? Tem 5. Quantos empates? 3. Quantas derrotas? 2. Então, de boa. 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Meu amigo, terceiro colocado... É 4... É 5... Falei errado, desculpa. 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Tá em terceiro. Para de recalque com o Peixão da Vila. Não vou falar mais nada. Enfim, mas o Palmeiras, voltando ao Palmeiras. O Palmeiras pro vice-líder, que é o Grêmio, que tem 22, é 9 pontos atrás. E quantos pontos pro rebaixamento? 1. Pois é. Fica brincando, Cuca. 1 ponto. Fica brincando. Me desculpem os palmeirenses aí. Eu sei que vocês estavam com uma expectativa tremenda no time esse ano. Tremenda, porque o time realmente é milionário. Tem jogador sensacional dentro do Palmeiras. Bruno Henrique chegou. 1 ponto não. Nossa, vi errado de novo. Desculpa. Quantos? 4. A mesma coisa. Mas não é 1, é 4. Tá bom. Mas enfim, resumindo, chegou uma boa contratação aí o Bruno Henrique. Vamos ver se o Cuca vai colocar pra jogar. Quando o Felipe Melo voltar, quero ver onde vão enfiar o Bruno Henrique. Enfim, fica contratando o jogador, fica gastando dinheiro à toa pra ver onde que vai dar isso daí. É isso que é, né, Camila, que a gente sempre falou aqui de... O Palmeiras, o dinheiro não parece o nosso governo, né? Como... Gasta dinheiro que não tem dono esse dinheiro, vai gastando. Como alguém... Uma hora essa conta vai chegar pro Palmeiras? Então... Pode ser que sim. Esse negócio de gastar dinheiro, assim, é a mesma coisa que o São Paulo, né? Eu vi até um meme que fizeram, tipo, colocaram um monte de jogador, assim, e colocaram as camisetas do São Paulo, aí, contratações do São Paulo nessa semana. Aí, tipo, tinha uns 20 caras, assim. É tipo isso, meu, contrata, né? Não sei da onde tem tanto dinheiro. O São Paulo que tá, agora, no momento, tá precisando, né? Porque tá vendendo muito, né, também. Exatamente. Bom, vamos esperar. O Bruno Henrique, como informou o Thiago Freitas, foi apresentado, disse que já quer jogar. Já tá disponível. Tá com a bola toda aí querendo estrear com o Palmeiras. Acho muito difícil ele tirar a titularidade aí do Thiago. Se bem que o Cuca também não dá pra falar por merecimento não, porque ele não tem essa de merecimento. Então eu só quero ver o que o Cuca vai fazer quando o Felipe Melo voltar. Vai deixar o Felipe Melo, que foi uma contratação pesada do Palmeiras, no banco? Não vai. Então, eu quero ver como que vai ser. De verdade, eu quero ver como que vai ser. Torço aí, de verdade. Eu falei pra você aqui já, falo aí pra todo mundo abertamente. Gosto muito do Palmeiras, sou um corintiano que gosta do Palmeiras, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu acompanhei aí os tempos áureos do Palmeiras jogar em 98, 99, eu era moleque, era rivalidade tremenda. Quase 20 anos já. Não, já tinha nascido. Era rivalidade... O Thiago já tinha carta de motorista. Era rivalidade tremenda entre Corinthians e Palmeiras. Era sensacional ir assistir um jogo era louco. Então, apesar de também ser um time administrado por dinheiro de fora. Sim, mas era melhor administrado. Era melhor administrado. E outra, eu tenho um grande ídolo dentro do futebol que se chama São Marcos, de verdade. É um ídolo nacional. Eu tenho ele como ídolo, principalmente por causa da seleção. Foi um sensacional goleiro. Então eu gosto muito do Palmeiras. Então eu torço para que o Palmeiras não caia nessa Libertadores. De verdade, eu quero que o Palmeiras vá longe. Eu quero que o Palmeiras se dê bem no Brasileirão, porque contratou, porque fez um time pesado. Só que, velho, do jeito que tá, pior que tá, fica, hein? Pior que tá, fica. É perigoso. Vamos ver, né? Bom, falar também que o Barcelona agora tem interesse no Vitinho. Barcelona querendo comprar todo mundo. O Barcelona, que é o zoiudo de criancinha da base, né? Tá em olho em Vitinho. Quem é Vitinho? Não sei, porque ainda não estreou pelo Palmeiras. Mas eu já vi vídeo do moleque. É da base. Dizem que treina já às vezes com o time de cima, né?
Mas ainda não estreou no time de cima do Palmeiras. Se você for procurar na internet... Mas já vai pro Barcelona. Se você procurar vídeo da internet, ele é um bom jogador de futebol. Pra idade dele. Ele é uma boa revelação. Então não sei como que o Palmeiras vai fazer em relação a isso daí. Mas, cara, se é bom jogador, tenta segurar. Se o Barcelona tá atrás, tenta segurar. Tenta dar valor mais um pouquinho pro nosso futebol, que tá precisando tanto, complicado, cara. Né? Esses meninos, Vinícius Júnior, né? Já vai embora. O próprio Gabriel Jesus já foi ficou embora. um ano no Palmeiras, em auge, foi. É complicado. O futebol brasileiro passa por um momento complicado nesse quesito mesmo. Sim. Bom, vamos para mais um rápido intervalo. Aí voltando, falaremos de São Paulo e Corinthians. Até mais. Depois desse sonsaço da banda Herod, voltamos para mais um bloco de arquibancada. E sem mais delongas, vamos falar do time dela e delas. Sem maldade. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Sempre tem que ter um, né, gente? Não foi uma brincadeira homofóbica, eu juro. Imagina. Eu juro. É porque você, como mulher, tem várias mulheres que torcem também pro São Paulo, não é verdade? Aham. Não é? Entendi Entendeu? Totalmente essa aí. Então tá bom. Mas foi sem zoeira mesmo ou você tá Foi, não. Eu falei, eu falei, é o time dela, mas não é só ela. Tem mais do que ela, entendeu? Que é torcedor de São Paulo. Tá bom. Mas olha a brincadeira também, não tem problema. É que vocês não vou fugir agora não. Vocês não estão vendo na câmera aí, mas ele tá dando uma piscadinha assim, ó. Ele tá falando e dando uma piscadinha pra mim. Pisquei. Assim, não pisquei. O São Paulo, que entrou em campo lá na Arena da Baixada, enfrentou o Atlético Paranaense e perdeu por 1-0. E São Paulo. Que jogo feio, meu Deus do céu. Outro jogo feio. Outro jogo horrível. Outro jogo feio. Sabe aquele dos dois jogo lados que você assiste e tá tipo... Por que eu tô vendo isso? Você ficar na internet e assistindo, é o que eu tava fazendo. Eu não vou nem comentar nada, vou deixar você falar tudo que você tem pra falar a respeito do seu time e depois eu falo. Primeiro de tudo. Diga. Lugano. Oi. Gente, eu já cornetei um monte já, mas enfim... o cara, a gente tava falando de dar oportunidade pra ele jogar e tal. Ele ainda é melhor que todos eles. Não sei. Difícil falar. Mas ele teve a oportunidade, jogou. Só que ele deu muita bola fora. 2, na verdade, que foram cruciais. Porque tava ele sozinho ali perto do gol do Atlético. E ele, simplesmente deu de graça a bola pro jogador do Atlético e dava pra fazer o gol tranquilo. Eu não sei como ele não fez o gol. É que o time do Atlético também tá ruim. Essa é a questão também, né? Então, e depois uma outra também no final do jogo, ele deu a bola de graça pros caras. E daí depois ele foi dar entrevista e falou que o time estava desunido, algo assim. E disse que o torcedor São Paulino tava descontente porque... eles querem ver vitória e não tem. Se ele acha isso do torcedor, por que não joga melhor? Então, mas Camila, não é só ele, né? Não é só ele. Tem que ter um entrosamento do time inteiro, né? Não é só ele, exatamente. Mas enfim. Mas o duro que ela falou do time ruim, assim, eu vi muito São Paulino falando hoje em rede social o seguinte, que, por exemplo, o jogo contra o Corinthians, o São Paulo jogou abaixo, o Corinthians engoliu o São Paulo taticamente. Porém, na vontade, se o São Paulo jogasse com a mesma vontade que jogou o Clássico contra o Atlético, que é um time muito inferior ao Corinthians, o São Paulo ia ganhar fácil. Eu até pensei. Mas cadê aquela vontade? Eu achei que eles iam ganhar pelo menos de 1-0 que eu tinha falado. E eu fui na sua, falei 2-1 pro São Paulo. Eu falei pra vocês, lá não é fácil jogar contra o Atlético. Tá muito ruim, mas não é fácil jogar lá. Mas o São Paulo tava caindo, gente. Eu achei que eles iam ter um pouquinho mais de garra pra jogar, não entendeu? É fácil jogar lá. Primeiro de tudo, não é fácil jogar lá. O time do Atlético lá é forte.
É forte. Não é que é forte, mas é carne de pescoço. É difícil. É igual a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Em casa, é difícil. todo mundo quer jogar bonito. Pois é difícil. E outra coisa também, o São Paulo, de verdade, o São Paulo não tem time pra ser aí um dos 10 clubes hoje no campeonato. Não tem time pra isso. Primeiro pela reformulação inteira e segundo pelo que você falou, vou deixar você concluir, mas é só pra entrar no assunto. São Paulo não tem vontade de jogar. Ninguém tem vontade de jogar. Ninguém. Tá faltando união no time. E o que aconteceu esse tempo atrás também. Eu acho que até no ano passado aconteceu isso, de ficar um tempo meio desunido e tal. Aí teve uma reformulação, entre aspas, que daí eles começaram a jogar um pouco melhor. Mas tá acontecendo isso de novo. O time não tá entrosado. Não achou aquela escalação certa ainda, né? Também tem muito jogador vindo, então não tem como fazer isso agora. Mas espero que em breve isso pare. Sabe o que é isso? É calça jeans molhada, como eu sempre falei aqui. É calça jeans molhada. Os caras estão ganhando 400, 500, 350, 300 mil, sei lá, 200, 100 mil pila por mês. Coisa aí que passa dos nossos ideais, assim, das nossas capacidades. Realidade. Exatamente. Passa da nossa realidade. Então os caras ganham 100 mil, 200, 300, sei lá, quantas cacetadas aí por mês. E os caras não jogam bola? Os caras não jogam bola? Pelo amor de Deus. Eu lembro de uma época que o Botafogo tava enfrentando uma crise tremenda. Ninguém recebendo salário, tava difícil, tava complicado. E os caras do Botafogo, o Jefferson foi lá e falou, não, a gente vai jogar bola. A gente tá trabalhando. Primeiro, você tá no seu trabalho. Tudo bem, eu concordo, não recebeu o salário, eu concordo que dá uma desanimada. Mas eles estão recebendo o salário. Eles estão recebendo, tá em dia. E os caras não estão jogando? Peraí. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É falta de vontade. Então faz o seguinte, Rogério. Tá me ouvindo, Rogério? Ouve a minha, vai na minha que é sucesso. Tira toda essa cambada do time titular e coloca a molecada da base pra jogar. Vocês não vão ver se o time não vai pra cabeça. Aí não afunda? Vai, não, a base é muito boa. O time todo não sei, mas é que a zaga é uma coisa urgente. A zaga tá bem complicada. É complicado mesmo. Enfim. E a contratação do São Paulo, né, que ainda não se oficializou, né? Arboleda. Não, ele já foi no CT hoje, já assinou hoje. Já assinou então? E ele foi fazer os exames Gomes médicos também. Foi anunciado agora que ele tava lá no CT, fez os exames e já assinou. E era pra segunda-feira isso. Sim, já foi dois. E já foi hoje. E assinaram um contrato por 3 temporadas, os dois. E o Petros, nada ainda. O Petros eu acho que é segunda-feira mesmo. Mas já tá certo, já tá certo. O clube já falou em nota já. É uma boa contratação pro São Paulo. Boa, esse meio campo corintiano aí, Petros e Jusilei, vai salvar o São Paulo. Pois é. E o Jonathan Gomes também é meia. Ele é um jogador meia, é promissor. Gomes. Eu não sei como ele vai se dar bem no futebol brasileiro, né? Tem aquele famoso tempo de adaptação. Será que ele vai precisar de bastante? Não sei. São Paulo, o Arboleda também, né? Mas é uma grande promessa no futebol sul-americano. São Paulo, esses últimos anos aí, contratou tanto estrangeiro. E os únicos que deram certo foi o argentino lá, que foi lá pra fora, Nossa, Caleri. Nossa, mas 6 meses, né? Então, mas foi que nem deu, 6 meses. Mas que ele disse que ele quer voltar pra cá. Mas não vai voltar porque o futebol dele ninguém tem dinheiro pra pagar. São Paulo não tem dinheiro pra pagar, não. Tanto é que ele foi transferido. Ele tava livre e teve uma especulação dele em São Paulo, mas ninguém tem dinheiro pra pagar. Outro também, o Prato. Só desse monte que o São Paulo contratou, só os 2. Então, peraí, cara, tá foda essa administração do São Paulo, hein? Gente, sabe quem que eu gostava muito? Que saiu faz tempo já, o Boi Bandido. Como que é o nome dele? Osvaldo? Aloísio. O Aloísio tá na China. Que tá na China, gente, que jogador. Você gostava dele? Eu gostava. Nossa, ele jogava bem pra caramba. Viu, mas não tinha como não gostar do Aloísio. Não, ele era estabanado pra caramba, mas é estilo Romero. É estilo Romero. Ele saiu numa fase que ele tava estourado no São Paulo. Ele tava numa fase tão destruidora no São Paulo que ele chegou a dar uma voadora no Muricy Ramalho. Sim. Comemorando um gol. Grande Boi Bandido. A moral dele. Virou marca, né? O Boi Bandido, gente.
Cuidado com essas voadoras na China lá que o pessoal mete a faca, rapaz. Mais alguma notícia envolvendo o São Paulo, Camila? Domingo tem o jogo do São Paulo e Flu, às 14 horas, 16 horas. No Morumba? No Morumba. Vamos falar da tabela agora, No depois vamos falar dos palpites, né? Mas agora vamos falar dele, o time do povo. E time delas também, viu? Pronto. Time delas também. Me deu até uma animação aqui, porque o assunto tava... Campeão dos campeões, eternamente. Que animação, Camila, adorei a sua animação aqui, batendo palma e tudo, adorei. Coloca a mão no peito. O líder Corinthians entrou em campo ontem na Arena Itaquera. Segue o líder. E ganhou. 3-0 a goleada pra você? Não. Não, 3-0 não? Não. Não, tua opinião. 3-0 a goleada, Thiago? 5-0 seria goleada. Passou o trator em cima do Bahia. Foi o melhor jogo do Corinthians do ano. Não, é que eu falo porque tem sempre essa polêmica. Se 3-0 já é. Porque 4-1 é goleada. Sim. E 3-0? Pois é. Não sei. Passou o trator em cima do Bahia. Pois trator é. Destruiu. Corinthians que fez o primeiro gol com uma jogada muito bonita, com Jadson passando a bola pro Fagner encontrando o Jô driblando o goleiro e fazendo gol. O Hexa vem. Fagner que tá sensacional. Eu vi esses dias a galera comentando a respeito do rendimento dele, tanto na seleção quanto no time. Tem vários jogadores que vão pra seleção e voltam. O Lucas Lima é um exemplo dele. Perde o rendimento no clube. Vai de jeito... Nossa, volta uma tiriça. Chinelinho, o famoso chinelinho. O Fagner, ele perde, né, a posição dele. Volta, o Paulo Roberto jogou muito bem. Voltou e tá lá de titular jogando muito. E ele jogou muito esse jogo mesmo. Pois então, né? Monstruoso. O Corinthians que fez o segundo gol no escanteio. Jadson cobrou? O desvio de cabeça fez uma ponte Paraguai ali, né? Foi o Romero e o Balbuena. Romero desviou de cabeça e Balbuena fez o segundo gol. Balbuena que é o segundo gol dele já, hein? Foi uma assistência pro Romero, contou no Cartola. Pois é. E eu tava com ele no time. Eu não tava. E o terceiro gol veio de uma falha, né? Do zagueiro Feijão do Bahia. Massacraram o moleque, eu fiquei com dó. Então, peraí. Mas aí é o que eu falo. Tem essa questão também, mas enfim, eu quero colocar aqui o ponto positivo do Carille, que ele faz com o time. O Corinthians, ele tem uma marcação muito alta. Muito alta. Ele joga do meio de campo marcando, meio de campo pra frente. E esse gol do Marquinhos Gabriel foi mérito do Marquinhos Gabriel e do Carille. Porque é você não desistir de nenhuma bola. O Marquinhos Gabriel, ele viu que o zagueiro, ele pegou a bola, virou a costa. No que ele viu, ele disparou. Disparou, porque ele tava longe, ele não tava perto, disparou, pegou a bola e fez o gol. É mérito do Marquinhos Gabriel, da inteligência do Marquinhos Gabriel e da inteligência também de como treinar o time do Carille. E eu acho que é o que o São Paulo tá precisando, de um técnico inteligente, viu? Que cornetada. Não corneta, gratuita. Rogério, é só eu posso. Bom, realmente isso vem de uma filosofia antiga do basquetebol, em que uma boa defesa, uma ótima defesa começa pelo ataque. E essa filosofia implantada em outros esportes também funciona. Isso que é legal. E aí no futebol é assim. O Corinthians começa com seus atacantes roubando bola, cercando. E aí acaba que quando às vezes chega na defesa, a jogada já está desconstruída. E é assim que funciona mesmo. Acreditar até a última bola. E aí, nesse quesito, o Romero é demais, não desiste nunca. Raçudo. E o Marquinhos Gabriel foi premiado, né, em cima dessa premissa aí, porque ele não desistiu da jogada. Foi competente. O zagueiro falhou, deu dó do zagueiro Feijão, coitado, foi... Mas acontece. Acontece, cara. Eu não gostei da turma xingar ele, né? Tanto é que hoje faz um ano da falha do Pedro Henrique. Eu tava comentando com você da falha do Pedro Henrique contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro, a atitude sensacional do Robinho, do Dátulo e do Fred. Sim. Eles foram lá, passaram a mão no Pedro Henrique. Pedro, calma. O moleque tava desconsolado, chorando, né? Primeiro jogo do Pedro Henrique. Primeiro jogo do Pedro Henrique. E aí ele tá jogando com 3 feras, que são extremamente experientes. Robinho, Dátulo e o Fred. Sim.
E foi sensacional a atitude deles, de ir lá aconselhar, pô, cara, calma, acontece. Mas enfim, tanto é que nessa premissa aí, o Corinthians, ele era a quarta força do campeonato, né? A quarta força do estado e, quiçá, a última força do Brasileirão, né? Todo mundo... Que doída que ele é. Todo mundo falando, não tem elenco, que o time é isso, que não tem treinador. Pois é, meus amigos, Pepe Carille destruindo. E aí tem mais. Clubismo. E aí tem mais. Não, calma, tem mais. O Corinthians vai jogar com o Grêmio final de semana, certo? Sim. E eu comentei com você, o Corinthians vai ser um jogo... Eu tô apostando na vitória do Corinthians, mas vai ser um jogo de 3-2, 4-3, 5-4, vai ser um jogo assim, porque o Corinthians, tanto o Grêmio, tem um futebol muito parecido na marcação, e o Corinthians, ele deixou de ser aquele clube que faz 1-0, 2-0 e tranca. O Corinthians, ele tá muito bem consistente na defesa e o Carille deu uma cara goleadora pro time. Então, se o time tem oportunidade de fazer gol, vai fazer gol. Por isso vai ser um jogo, eu vou aí numa aposta de um 5-4. Boa. O Corinthians que... o Henrique Mandina mandou um recado aqui, ó. Paulo Roberto jogou bem na lateral, eu devo estar assistindo o jogo errado. Jogou. Corneta em cima do corneta. Mas aí, Henrique, senhor fanfarrão... Não, peraí, senhor fanfarrão Henrique Medina. Tanto é que jogou bem que o time não sofreu nenhuma derrota sem o Fagner. Então, né, meu amigo? Então ele jogou muito bem, sim. Bom, hoje o Henrique Medina trouxe uma informação aqui, falou que o Flávio Adalto, em conversa com jornalistas... Hoje à tarde... Não, ele falou que ele conversou com o Flávio Adalto, né? E ele é um jornalista. Ele é o jornalista. E o Flávio Adalto confirmou que o Corinthians já tem o dinheiro para comprar em definitivo o zagueiro Pablo. Isso é importante, Seria hein? Seria uma boa. Isso é importante muito para o andamento do campeonato. Uma boa, porque a zaga com o Pablo e o Balbuena tá muito bem. Muito bem. O time tá bem consistente. Acompanhou o jogo do Corinthians ontem? Acompanhei. O que você achou do jogo? Corinthians, né, gente? Ultimamente tá jogando muito, não tem nem que reclamar. Olha aí. Não, eu tenho que imparcialidade, falar, gostei. Olha aí. Eu tenho que falar, porque eles estão jogando muito, o time tá redondo, como você fala. Sim, tá jogando fino da bola. Sim, e tipo, Bahia, né? O Bahia joga bem alguns jogos, mas... Todo mundo já sabia que era a vitória do Corinthians. Sim, o Bahia... Tá jogando muito. O Bahia tá jogando muito bem dentro de casa e fora de casa. O Bahia tem uma marcação muito boa. Só que o Corinthians tá sensacional. O Carille deu uma cara pro Corinthians que é difícil de você ver. É difícil de você ver em qualquer clube. São 8 rodadas já? 9. Vai pra 10ª agora. 10ª rodada. De 30 pontos, você calcular o que o Corinthians ganhou em 10 rodadas é uma campanha histórica. Sim. De verdade, é uma campanha histórica. Sim, não teve, eu acho que já vai ser o maior aproveitamento de pontos corridos até agora. Pois é. Então... Bom, vamos ver. O futebol, aí você vê, né? O time, sabe, não tem aqueles nomes, não tem lá, veio de um ano. Nós éramos a ruim. Quarta força do campeonato estadual. Eu bato nessa tecla porque todo mundo falou. Não, mas eu falo assim, o Corinthians vai ser isso, o Corinthians é aquilo, é quarta força, é isso, é aquilo. Toma. Não, mas o que eu queria dizer é assim, que o Corinthians fez um ano muito ruim ano passado, e aí, esse ano, o que é o treinamento, gente? O que é o treinador mudar a visão de um time. Sabe qual que é a visão? A tática de um time cara, é demais isso. Sabe qual que é a visão? Sim. Jogo a jogo. É o que o Carille fala. Jogo a jogo. E treinamento. Jogo a jogo. A gente vai treinar pra pegar o adversário tal. A gente não tá pensando, tudo bem, tem o Grêmio lá no final de semana, mas treinou pra pegar o Bahia. Vai pegar o Grêmio lá... É o que eu tô falando, vai ser um jogo bem legal de se assistir. Não, mas uma coisa que você vê que foi feito em treinamento não é só questão de estudar o adversário e jogar em prol dele. A questão é que o Corinthians hoje implanta a sua forma de jogar, Sim. que é o 4-1-4-1. Todo mundo sabe que é isso, mas ninguém consegue parar. É o que eu tô falando pra você. O Carille é jogo a jogo. Então a gente vai pegar o Grêmio...
Vamos enfrentar o Grêmio dessa forma. Eu quero dessa forma. E aí é o que eu falo que falta pro São Paulo. Os jogadores comprarem a ideia do técnico. Falta muito. Mesmo. E ter raça, ter vontade dentro de campo. Você vê que todo mundo dentro do campo dá o sangue. Você vê o que o Fagner correu. Você vê o que o Romero corre. Mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, correu o jogo todo. É, isso aí. Bom, vamos rapidamente para o palpite da rodada do final de semana. Começando com você, Camila. Depois passando pelo Thiago e depois por mim. Sem empate hoje, Santos e Sport, na Vila Belmiro. Santos e Sport, putz, difícil, hein? Eu acho que dá 1-1, vai. Porque o Sport tá bem também, então... 1-1, tá bom. Thiago. Na Vila, né? Na Vila. 1-0 Sport, gol do Diego Souza. Pra mim vai ser 1-0 Santos. Revoltadíssimo com o Santos. São Paulo e Fluminense no Morumbi, Camila. Eita, Henrique Dourado, né? Putz, difícil. Mas como torcedor eu vou falar 1-1 também, porque... 1-1 como torcedor, então a fase tá ruim. Thiago. Você quer com calma? 3-0. Pra quem? Fluminense. 3-0. Infelizmente, Camila, eu acho que vai ser 2-1 Fluminense. Então, o Henrique Medina mandou aqui também, ele acha que é 2-1 Fluminense. Também, falei a mesma coisa, olha só. 3-0 Fluminense. Daí ele já falou que o Corinthians e Grêmio é 1-1, Santos 2, Sonha, Medina, 1-1, sonha, Medina. Corinthians e Grêmio 1-1, sonha. Grêmio e Corinthians, Camila. Disputa acirrada, hein? Mas eu vou no 1-1 também, igual o Medina. Eu tô só no empate hoje, cara. Eu vou no 1-0, Corinthians. E você? 5-4, Corinthians. Boa. Nossa. Ponte Preta e Palmeiras no Moisés Lucarelli. Camila? 1-0 Ponte. 1-0 Ponte. Meu amigo Thiago? 2-0 Ponte Preta. Pra mim vai ser 2-1 Ponte Preta. É isso aí, galera. Chegamos no fim de mais um programa Arquibancada. Quero agradecer todos vocês que acompanharam a gente pelo vídeo do YouTube, pela live do YouTube, pela internet, pelo 107.1 FM. Agradecer a todos vocês, mandar um beijo pro meu filho Caio. Oi, Caio. Um beijo pra minha esposa, pra todos os meus familiares que acompanharam e amigos. E desejar bom final de semana pra vocês. Acompanhe a gente no Instagram também. A gente tem um Instagram agora, acompanhem lá, vai ter novidades aí. Entrevista a gente sempre vai estar falando, vai estar divulgando por lá também. Outra coisa, quarta-feira que vem a gente tem convidado. Sexta-feira as mulheres aí nossas ouvintes aí, vai ter aí um sorteio de uma semijoia aí, então fiquem ligadas. Pela live, hein? Sempre pela live. Algum recado? Não, só quero agradecer a todo mundo também e falar pra acompanhar a gente nas redes aí, sempre reforçando, né? Isso. E até segunda-feira. Até segunda às 5 horas da tarde com mais Arquibancada. Muito obrigado.